Então, em primeiro lugar, uma boa noite, tá? De sexta-feira. E vamos continuar a nossa sofrência vossa de cada dia vos dai hoje com a mecânica dos fluidos, tá? Tratando da equação do movimento. Eu gostaria de informar que a gente ainda está no modo fácil, tá? Mas nós ainda vamos piorar e muito o nível de dificuldade, tá? Eu diria que hoje a gente acaba a parte dos exercícios relativamente fáceis, tá? No encontro de ontem, eu deixei um exercício como desafio, tá? E ele diz o seguinte: um óleo de densidade 830 kg por metro cúbico e viscosidade 108 milipascal segundo escoa entre duas placas paralelas separadas por uma distância delta igual a 8. Já vi que tem aqui um errinho, tá? Por quê? No desenho está 8 milímetros e aqui está 8 centímetros. Então, eu vou trocar aqui. O bom de printar é que eu posso fazer aqui. Tá. E também faltou um E aqui. Um manômetro de tubo em U preenchido com mercúrio, tá, registra um desnível H igual a 6 centímetros. Pelo menos isso está certo, né? Como mostrado na figura. O sistema tem profundidade de 10 centímetros, tá? Então, quando ele está falando de profundidade, é que essas placas planas, elas se estendem, tá, para o fundo da tela do computador ou telefone de vocês, tá? E essa profundidade é de 10 centímetros, tá? Só isso. E ele quer uma estimativa da vazão volumétrica do óleo, tá, nessas condições. Vamos lá, só mudar aqui as coisas um pouquinho de lugar. Pronto, só mudando aqui as coisas um pouco de lugar. Vamos trazer a nossa figura para cá, figura bem grande, para a gente poder enxergar, tá? O nosso objetivo está lá registrado lá em cima, é encontrar a vazão volumétrica, tá? Mas o que encontrar a vazão volumétrica tem a ver com a equação do movimento? Por que eu coloquei nessa parte da nossa lista de exercícios? Ora, para encontrar a vazão volumétrica, nós temos que integrar o perfil de velocidade na área. E da onde que sai esse perfil de velocidade? Ele sai da nossa equação do movimento, tá? No regime laminar. Então, vamos lá. A primeira coisa, aliás, né, a primeira coisa não, a 20ª coisa que a gente tem que fazer, tá? É definir o nosso sistema de coordenadas. E eu pergunto para vocês, qual vai ser o sistema de coordenadas mais adequado para esse problema? Pode repetir a pergunta? A pergunta é essa: qual é o sistema de coordenadas mais adequado para a gente resolver esse problema? Então, eu já vou dar uma colher de chá e dizer que já que nós estamos tratando de placas planas, a escolha mais adequada de sistema de coordenadas é o sistema de coordenadas retangular ou cartesiano, tá? Dependendo de quem você pergunte. Tá? Então, nós temos aqui o sistema de coordenadas x, y, z. Em seguida, tá? Nós vamos posicionar a origem, tá, do nosso sistema de coordenadas, tá? O que eu vou optar por fazer aqui? A gente tem, eu diria que temos 3 grandes opções para a origem, tá? Eu poderia posicionar a origem na placa superior, eu poderia posicionar a origem na placa inferior, tá? Só um momentinho aqui. Eu poderia posicionar a origem em cima, embaixo ou aqui no meio, tá? O que a gente vai observar? Eu já estou adiantando aqui. O perfil de velocidade desenvolvido vai ser alguma coisa mais ou menos assim, tá?
ele é 0 aqui nas placas e vai ser máximo no centro. Essa vai ser a cara mais ou menos do perfil de velocidade. É o que a gente espera que aconteça. É um esboço, é o máximo que a gente consegue fazer sem levantar a mão para fazer conta, tá? Então, o que vai acontecer? Se eu trabalhar com um sistema de coordenadas aqui nas duas placas, acontece que o meu perfil de velocidade ele vai estar deslocado, tá, em relação à origem. Então, o equacionamento depois vai ficar um pouquinho feio, tá? Porque atrapalha na hora da gente mexer na questão das condições de contorno, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou optar aqui por colocar o sistema de coordenadas no meio, tá? Porque perceba, quando ele passa no meio aqui, olha, ele divide o meu perfil de velocidade em duas metades iguais, tá? E o equacionamento matemático fica mais bonito. A gente vai comentar mais sobre isso no futuro daqui a 20 minutos, tá? E vocês vão entender o que está acontecendo. Então, tá ali de vermelha a nossa origem, tá? Dito isso, o que a gente tem que fazer agora? Posicionar as direções x, y e z. Tá? Então aqui a gente tem toda a liberdade. O que eu vou fazer? Eu vou optar por colocar a direção x na direção do movimento. Tá? Então, olha só. Ah, não. Tá. A gente sabe que o fluido se move nessa direção, ele se move da esquerda para a direita. Então, essa aqui vai ser a direção x, tá? Eu vou colocar aqui a direção y apontando para baixo, tá? E a direção z aqui, que é normal à tela dos computadores ou telefones de vocês, z aqui vai apontar para a frente e para trás, tá? Então, tá aí definido o nosso sistema de coordenadas, tá? E posicionada a nossa origem. A próxima coisa que a gente tem que fazer, tá? É registrar as nossas hipóteses simplificadoras, tá? Que vão nos ajudar a resolver esse problema. Vamos lá. De acordo com o comando, a gente já percebe duas coisas aqui. Um óleo de densidade ρ igual a um valor constante. Ou seja, esse fluido aqui ele pode ser considerado um fluido incompressível, tá? Para os nossos fins de cálculo, tá? Além disso, além desse fluido ser incompressível, ele tem uma viscosidade μ, ou seja, o nosso fluido, além de ser incompressível, ele também é considerado um fluido newtoniano, tá? Ele tem tanto a densidade quanto a viscosidade constante, tá? O que a gente pode dizer aqui? Tá. A gente pode pensar no seguinte, ninguém mencionou tempo nesse problema, tá? Eu vou propor então que as nossas propriedades, elas são constantes em relação ao tempo, ou seja, eu vou considerar que o nosso problema se dá em regime permanente, tá? E isso simplifica bastante a nossa vida. Além do regime permanente, eu vou observar o seguinte, o meu óleo ele tem uma viscosidade de 108 mPa/s. É uma viscosidade bem alta, tá? 108 vezes mais viscoso do que a água. O que a gente pode concluir então? Se Reynolds no caso aqui, ele será LV ρ sobre μ, tá? Por que L e não D? D é diâmetro. E diâmetro é coordenada cilíndrica, é tubo, tá? Então, aqui no caso, quando você trata de sistema de placas, esse D é trocado pelo L, tá? Esse comprimento que a gente vai ser apresentado para depois como comprimento característico, tá? Depende da geometria do problema. Mas, enfim, como a viscosidade ela é grande, a parte do denominador do número de Reynolds também será grande. Logo, o Reynolds vai ser pequeno. E se o Reynolds é pequeno, nós podemos considerar que esse problema ele se dá em regime laminar, tá? Esse nosso problema ele está no regime laminar de escoamento.
o que permite que eu aplique a equação do movimento em regime laminar. Tá. Mais alguma coisa? Mais alguma hipótese relevante? Tá. Ele aqui não mencionou o seguinte, tá? Essa questão aqui desse comprimento, tá? E o que a gente sabe também? Eu vou estar, como sempre, é bom a gente estar, eu vou colocar aqui, o nosso escoamento, ele é completamente desenvolvido, tá? Ou seja, aquela mesma coisa que a gente comentou antes. Não tem efeito de borda, não tem perturbação, não tem comprimento de entrada e saída. O meu escoamento está lindo e pleno ali, completamente perfeito e não perturbado. Tá? Vamos lá. Mais alguma hipótese interessante? Vai entrar aqui aquela questão que eu havia mencionado, que eu chamei a atenção. Tá? Nós temos um manômetro de tubinho instalado na linha. Tá? Ou seja, essa é o sinal vermelho que está acendendo para dizer o seguinte: aqui existe um diferencial de pressão, tá? Nesse escoamento. Tá? Então, o seguinte, se a gente está aqui estudando esse comprimento, esse pedaço de tubo aqui, tá? Nesse pedaço de tubo, a pressão está caindo. É que a figura ela não tem um contraste muito bom, então ela não ajuda a gente. Mas deixa eu aumentar, passar aqui na mão mesmo. Vamos lá, tá aqui o nosso mercúrio, tá? A densidade do mercúrio a gente já conhece, é 13.600, tá? Quilogramas por metro cúbico. Enfim, o que acontece no manômetro de tubinho, se a gente se recordar lá da parte de estática de fluido, tá? É que essa parte que está aqui mais para baixo significa que a pressão aqui é maior. Ou seja, a gente tem aqui, vamos chamar essa pressão aqui, tá, de P0. Nós vamos ter uma pressão aqui que vai chamar PL, tá? Ou seja, pressão zero é a pressão na origem, tá? Eu não fiz a besteira de posicionar a origem aqui, tá? E não em cima do manômetro, porque eu nem tinha pensado no manômetro nesse momento, mas enfim, nós temos a pressão aqui em x igual a zero, tá? Eu vou trazer a origem, só um momentinho aqui, deixa eu só trazer a origem, pronto. Se eu colocar a origem aqui fica melhor, tá? Pronto. Então, em x igual a zero, a gente vai ter a pressão P0. E em x igual a L, ou seja, depois desse comprimento de 1 metro, que separa as duas pernas do meu manômetro, a gente vai ter a pressão PL, tá? E a gente pode concluir também uma coisa importante. A pressão em zero é maior do que a pressão em L, tá? E um outro ponto importante. Essa variação de pressão, ela aconteceu na direção X, tá? Então, é um ponto importante que a gente vai colocar aqui na nossa hipótese simplificadora, que é o seguinte, tá? Nós vamos ter um gradiente de pressão na direção X, tá? Do nosso escoamento. Maravilhoso, tá? Pronto. Montadas as nossas hipóteses simplificadoras, a gente pode passar para a próxima etapa, que é fazer o estudo do vetor velocidade, tá? A gente vai fazer agora o estudo do vetor velocidade, tá? Então, a gente já sabe a historinha do vetor velocidade, tá? Que eu sempre conto toda vez que a gente faz exercício da equação do movimento. Então, o vetor velocidade é um vetor, por isso ele terá 3 componentes. Cada componente vai estar relacionada com uma direção do nosso sistema de coordenadas, tá? Até aí tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. O que vai acontecer? Cada uma dessas componentes, por sua vez, pode ser função de cada uma das minhas 3 variáveis espaciais, nesse caso x, y, z, e também pode ser função do tempo.
Tá. Agora, a gente vai avaliar a existência de cada uma das componentes, tá, do vetor velocidade. Eu vou perguntar o seguinte: o nosso fluido se move na direção y? O que eu estou perguntando? Esse fluido aqui, ele está subindo ou está descendo? Sim ou não? Não, não está subindo. Não está subindo e nem está descendo. Então, nós podemos concluir o seguinte: nós podemos concluir que não haverá componente do vetor velocidade na direção y. Vamos lá. Esse fluido se move na direção z. O que significa o nosso fluido se movimentar na direção z? Ele está, por acaso, indo para frente ou para trás da tela do computador de vocês? Sim ou não? Não. Também não está. Então, nós podemos concluir o seguinte: não existe componente Vz do vetor velocidade nesse escoamento. Tá? Então, nós vamos ter única e exclusivamente uma componente na direção x, tá? Que é o esperado. Tá? Por quê? Porque o nosso fluido também se move na direção x, tá? Como já foi marcado aqui no desenho. Enfim, agora a gente vai tratar da questão de dependência funcional. Se o meu fluido se move na direção x, ótimo. Essa velocidade que o fluido tem na direção x vai depender de quem? Tá. Pode depender do tempo? Estava em regime permanente? Eu não lembro. Não, né? Sempre em regime permanente. Tá. Porque quando você começa a introduzir o tempo, você já vai lá se divertir com calçada em método dos dois. Tá? Que a gente, quando a gente introduz o regime transiente para esses problemas aqui, a gente vai parar lá em método dos dois. Tá? Eu já até mostrei aqui como é que a cara dessa solução. Vamos lá. Essa velocidade que o fluido desenvolve na direção x, ela vai ser função de z? Em outras palavras, o fluido ele vai se movimentar mais rápido ou devagar se eu estiver indo para frente ou para trás das minhas placas? O que vocês esperam? Sim, pode repetir, a minha internet está ruim. Vamos lá. A gente sabe que o nosso fluido ele tem uma velocidade na direção x. Ótimo. Agora eu pergunto o seguinte: essa velocidade que o fluido desenvolve na direção x, ela vai ser função da direção z? O que essa pergunta quer dizer? Essa velocidade na direção x, ela vai mudar se eu estiver indo para frente ou para trás das minhas placas planas? Sim ou não? Não. Também não. Então, nós vamos ter o seguinte: não vai depender de z. Tá? Vamos lá. Essa velocidade que o fluido desenvolve na direção x, ela vai ser maior ou menor, tá? Se eu estiver mais para a esquerda ou mais para a direita do meu sistema de coordenadas? Sim ou não? Não. Também não, tá? Então, nós vamos ter o seguinte: nós vamos concluir que a velocidade na direção x, tá, é única e exclusivamente função de y. E eu estou percebendo que o ponto 3 não é para ser o vetor velocidade, tá? O ponto 3 é condição de contorno. E eu aqui, né, com a minha consistência maravilhosa. Eu vou enganar a pessoa que estiver lendo as anotações sem assistir a monitoria, como tem que ser, né? Vamos só mudar aqui um pouquinho a ordem das coisas e vocês vão ficar com muito ódio quem está anotando no papel, para dizer o seguinte,
Tá, vamos pensar aqui nas condições de contorno. As condições de contorno eu já comentei, já discutimos algumas vezes, são de dois tipos, tá? Essencialmente aqui na disciplina. Existem outros, tá? Mas aqui na disciplina a gente só trata de dois. Condição de não deslizamento e interface líquido-gás. Eu já adianto que essa segunda condição de contorno, esse segundo tipo, que é a condição de interface líquido-gás, ela não vai ser relevante para o nosso caso. E por quê? Porque o nosso sistema está todo confinado, tá? Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer com isso? Todo o nosso escoamento ele se dá entre essas duas placas planas, tá? Você tem até o manômetro ali também, mas ele também é confinado. Em outras palavras, em nenhum momento esse óleo que está aqui dentro escoando consegue entrar em contato com o gás. Perfeito? Então, se isso acontece, eu não posso ter essa condição de interface líquido-gás. O que nos resta, então, é aplicar a condição de não deslizamento. Tá? E eu já vou adiantar que a gente vai ter o seguinte. A condição de não deslizamento ela vai ser aplicada em dois lugares. Tá? Placa superior, aqui, que eu vou colocar nesse vermelho escuro aqui, tá? Então, se bem que isso não ajuda, né? Pronto. Se eu mudar essa cor aqui, fica melhor? Tá chamando um pouquinho mais de atenção. Então, na placa superior, a velocidade do fluido também será zero. E na placa roxa, que é a placa inferior, a nossa velocidade do fluido também será zero, tá? Então, já sei os locais, tá? Agora, onde é isso? De acordo com o nosso sistema de coordenadas. Eu vou fazer uma definição aqui que vai lhe parecer estranha, mas acredito no pai que vai, tá? É o seguinte, eu vou definir, a partir do meu sistema de coordenadas, uma distância, tá? Que eu vou chamar de... Vamos chamar essa distância o seguinte. Qual é a letra? Vamos chamar essa distância de epsilon, tá? O que essa distância epsilon é? É justamente essa distância que separa as duas placas, 8 milímetros, dividido por 2, tá? Por quê? Por que eu estou introduzindo aqui essa ideia dessa nova distância epsilon? Por quê? Porque o meu sistema de coordenadas está justamente na metade. Então, ele pega essa distância de 8 milímetros, divide em 2, tá? É 4 milímetros. E essa nova distância de 4 milímetros, tá? 4 para cima, 4 para baixo, eu estou chamando de epsilon, tá? Então, se eu conheço essa distância epsilon, tá? O que a gente vai ter então aqui, tá? A gente vai ter o seguinte, vamos colocar aqui. Primeiramente, vamos começar pelo roxo, que vai nos dizer o seguinte. A velocidade do fluido, quando ela for avaliada na posição y igual a mais epsilon, tá? Observam, por que eu estou fazendo aqui questão de ser enfático com as cores? Porque o meu eixo y, ele aponta para baixo, tá? Então, essa placa roxa, apesar dela ficar embaixo, ela vai ficar na parte positiva do meu eixo y, tá? E por isso que aparece mais epsilon. Enfim, essa velocidade que a placa desenvolve, essa velocidade que o fluido desenvolve quando está em contato com a placa inferior, é igual à velocidade que o fluido desenvolve quando está em contato com a placa superior, tá? E no final das contas, essas duas velocidades serão iguais a zero, tá? Porque tanto a placa superior quanto a placa inferior estão fixas, tá? Uma vez dito tudo isso, nós já estamos chegando no final da nossa análise prévia, tá? O ponto 5 é a questão do tensor-tensão, tá? E como a gente está com o fluido newtoniano, a gente pode trazer aquela tabela de componentes do tensor-tensão para simplificar a nossa vida, tá? Vamos lá, então. O que a gente concluiu lá em cima em relação ao vetor velocidade? Vx é unicamente
função de y. Nós não temos vy e nós não temos vz. Então vamos lá. Vy e vz vão embora. Vx não é função de x. Então, esse divergente do vetor velocidade é igual a zero. Ou seja, tchau, tchau e tchau. Legal. Nós não temos vy nem vz. Tá? Então, aqui, todos esses bonitos vão embora. Tá? E, para finalizar, Vx é única e exclusivamente função de y. Então, vai você e vai você. Com isso, nós conseguimos eliminar 7 das 9 componentes do tensor tensão. Tá? E nos sobraram apenas 2. Essas 2 componentes que nos restaram são a tal de x e y, tá? E são a tal de yx. Se a gente se recorda da notação inicial do tensor tensão, a gente vai perceber que para essa primeira componente aqui do tensor tensão que sobrou, significa que eu vou ter uma força atuando na direção y, tá? Em outras palavras, existe alguma força que está ali atuando e está fazendo o meu fluido se movimentar na direção y, tá? Agora eu pergunto para vocês, olha aqui para o desenho. Existe alguma força atuando que faça o meu fluido se movimentar na direção y? Essa diferença de pressão? Diferença de pressão unicamente na direção x. Na direção x? Sim. Isso aqui, pressão em P0, ela é feita em x igual a zero e pressão em PL é feita em x igual a L. Tá? No caso, L representa esse 1 metro aqui. Seria normal? Anormal, você pegou a parte mais complicada. Então vamos lá. Se a gente pensar aqui, se existe força atuando na direção y, o que vai acontecer com o nosso fluido? Se o fluido tem força atuando na direção y, ele vai tender a fazer esse movimento aqui, tá? Aí eu pergunto para vocês, ou também poderia estar fazendo esse movimento, tá? Poderia estar descendo, poderia estar subindo. Agora eu pergunto, esse fluido está descendo ou está subindo entre essas duas placas? Não. Não tá, ele só vai da esquerda para a direita, se movimentando na direção x. Então, no final das contas, essa tal de xy, ela não vai existir, e a gente vai ter aqui que a tal de yx é igual a menos μ, tá? dvx dy, tá? Maravilha. Uma vez que a gente reconhece a componente do tensor tensão, a gente tem então a próxima parte, que é simplificar a equação do movimento, tá? Então, o que a gente vai fazer então? Nós temos, como sempre, duas opções aqui para a equação do movimento, tá? Nós temos a equação do movimento aqui em coordenadas retangulares, maravilha, tá? E pode ser em termos de tensão ou pode ser em termos de gradiente de velocidade para um fluido newtoniano com densidade e viscosidade constante. Daí, eu já acredito que a gente já passou tempo junto o suficiente na parte 4, que é a equação do movimento, e eu posso lançar a pergunta: qual das duas eu vou usar? A, B e C ou D, E, E, F? Qual das duas? D, E e F. E por que D, E e F? Você tem 50% de chance de acertar o seu chute. Porque é um fluido newtoniano. Ok, mas se eu só tive...
O fato do fluido ser newtoniano, ele me permite que eu use as equações D, E e F, mas não me garante que eu possa utilizá-las, tá? Pensando lá, no que a gente escreveu até agora, o que vai me direcionar para usar as equações D, E e F? Não, não me abandone. Gente, Eu tô aqui, eu não sei. então, a ideia é justamente a gente pensar, selecionar ou a equação do movimento em termos de tensão, ou a equação de Navier-Stokes, que é em termos de velocidade. É sempre a gente olhar para as condições de contorno, tá? Elas já dão um bom sinal para a gente ver quais das duas equações a gente vai ter capacidade de resolver, tá? Vamos lá. No nosso caso, nós só temos condições de contorno em relação à velocidade. Tá? Então, não tem para onde fugir. Se a gente quer resolver esse problema, a gente vai ter que fazer uso da equação de Navier-Stokes. Tá? Por quê? Porque a Navier-Stokes só aparece velocidade, tá? Derivadas segundas da velocidade, e nós temos condições de contorno, tá? Que vão permitir que a gente consiga resolver isso. Maravilha! Então eu já trouxe a digníssima aqui. Deixa eu só lembrar onde eu coloquei. Então tá aqui a nossa equação de Navier-Stokes, tá? Em coordenadas retangulares. Vamos lá então. O que a gente já sabe desde o início? Nós não temos velocidade na direção y e também não temos velocidade na direção z. Então, olha como é que fica fácil. Como é que é gostoso trabalhar em coordenadas retangulares. Você simplesmente vem assim, loucamente fazendo cortes, tá? Vamos lá então. Nada pode ser função do tempo. Aqui aparece Vy, aqui aparece Vz, aqui aparece Vx. Derrom de Vx existe, mas Vx não é função de x. Então isso aqui vai embora. Já podemos concluir, tá, que como o membro esquerdo da equação das três componentes da equação do movimento, na verdade, como todas elas zeraram, a gente tem aqui, então, um problema que não tem aceleração local nem aceleração convectiva. Tá? Como a gente também acabou de ver aqui, Vx não é função de x nem função de z. Tá? Então, o que vai restar da equação do movimento é o seguinte. 0 é igual a menos dρ de p dρ de x mais μ, que multiplica dρ ao quadrado de Vx dρ de y ao quadrado mais ρg e a sua componente x da ρ, componente x da aceleração da gravidade. Tá. Na componente y, a gente vai ter o seguinte. 0 é igual a menos dρ de p dρ de y mais ρg y, tá? E por fim, nós vamos ter aqui 0 é igual a menos dρ de p dρ de z mais ρg e a componente z, tá? Da aceleração da gravidade. O que a gente pode dizer, então, em relação à aceleração da gravidade nesse problema? Tá? Eu não desenhei, mas não custa a gente se recordar que a aceleração da gravidade está aqui, escondidinha, tá? Sempre atuando. Então, nós vamos perceber o seguinte,
que a componente, que a gravidade, o campo gravitacional e a direção y, tá? Eles têm a mesma direção, tá? E o mesmo sentido também. Em outras palavras, não vai existir componente v e não vai existir componente x da aceleração da gravidade, o que nos ajuda um pouquinho, tá? Então, você vai embora e você vai embora, tá? Já dá para obter uma conclusão aqui interessante, tá? Do ponto de vista da pressão. Nós vamos ter que dρ de P, dρ de Z é igual a zero. Em outras palavras, a pressão não varia com a direção Z, tá? A componente y, ela nos diz o seguinte, tá? Que dρ de P, dρ de y é igual a ρg, tá? Em outras palavras, a gente vai ter uma variação de pressão, tá? Com a coordenada y, que vai ser igual a ρ, que multiplica a aceleração da gravidade, tá? E, por fim, a gente vai ter o seguinte, o que a componente x da equação do movimento vai dizer para a gente? Ela vai dizer para a gente o perfil de velocidade, tá? Vamos lá, o que a gente vai obter? dρ de P, dρ de x é igual a μ, tá? Não precisamos trabalhar com dρ do ponto de vista da velocidade, tá? A gente pode trabalhar só com o dzinho, derivada total. Então, vai ficar assim. Vamos lá. O que a gente vai estudar aqui agora? A gente tem uma questão aqui, tá? Bem interessante, que vai aparecer na questão da relação funcional, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou falar o seguinte, eu vou desprezar essa variação de pressão na direção y, tá? Deixa eu só confirmar aqui uma coisinha para eu não falar bosta para vocês. Espera aí, eu tenho a solução o livro de onde eu tirei essa questão. Tá, então só para a gente... o livro já vem com uma derivada total aqui, tá? Eu estou olhando o exercício errado, né? Olha só, para variar. Ih, meu filho, estou pegando até o livro errado. Socorro. Enfim, vamos dizer o seguinte. Nós não vamos considerar a variação da pressão com a direção y, tá? Por quê? Porque a gente não tem condições de estudar essa variação de pressão, tá? Eu só consigo medir aqui com esse problema a variação de pressão com a direção x, tá? Se eu propor o seguinte, tá? Se eu propor, vamos colocar então aqui uma consideração, tá? Consideração, tá? Pressão só varia com x, tá? Porque é o que eu consigo medir com o meu manômetro, tá? Meu manômetro de tubinho, tá? Se a gente tem só variação de pressão com a direção x, nós vamos ter o seguinte, nós não vamos ter dρ de P, dρ de x. A gente vai ter dp dx, tá? O que nos traz um problema interessante. Se a pressão só varia com x, ela só pode ser uma função de x, tá? É esperado. A pressão é única e exclusivamente uma função de x, tá? Legal. Nós lá em cima postulamos que a velocidade é apenas uma função de y. Eu posso derivar duas vezes em relação a y e multiplicar por uma constante, que eu vou ter aqui como resposta uma função de y, tá? Então, a gente pode concluir o seguinte. A única maneira de eu obter uma função de x sendo igual a uma função de y é se isso aqui for uma mentira, tá? Pensa comigo.
Se eu derivar a pressão e aparecer algum x quando eu calcular a derivada efetivamente, não pode ser igual a isso daqui. Por quê? Isso aqui, o outro membro não pode ser função de x. Se eu derivar a velocidade duas vezes em relação a y e aparecer algum y, vai dar bosta. Por quê? Porque só pode ter x aqui no outro lado da equação. Tá? Em outras palavras, para a gente tratar dessa questão aqui, dessa igualdade, nós podemos dizer o seguinte: essas duas funções, na verdade, são constantes, tá? A única maneira de eu obter uma função de x e uma função de y igual a outra é se, desde o início, elas não forem função de x nem de y, tá? As duas vão ter que ser constantes. Então, eu vou introduzir uma nova constante arbitrária, tá? Uma constante arbitrária que é lambda, tá? Então, a gente vai ter dp dx igual a lambda e mi, tá? d2vx e dy2 também igual a lambda, tá? E a gente vai trabalhar, então agora a gente saímos de uma equação diferencial para duas equações diferenciais, tá? Ordinárias de variáveis separáveis, tá? Que a gente consegue resolver sem nenhum problema. Então, essa que eu acabei de marcar aqui de vermelho, e eu não deveria ter usado vermelho, vamos usar o verde. Verde é legal. A gente vai ter que dp é igual a lambda dx, tá? Integrando os dois membros da nossa equação diferencial, tá? Vamos fazer aqui uma integral definida para depois economizar tempo, tá? Na hora da gente não precisar ficar lidando com constantes de integração, tá? Vamos fazer o seguinte: em x igual a zero, a pressão era P0, e em x igual a L, a pressão era PL, tá? Então, o que a gente vai obter como resposta é o seguinte: pressão, tá, que vai variar de P0 até PL é igual a lambda x, tá, que vai estar variando de 0 até L. Então, integral de A até B é B menos A, PL menos P0 é igual a lambda vezes L. Então, nós podemos dizer que a nossa constante lambda, nós podemos dizer que lambda é PL menos P0 divide por L. Tá? Que maravilha. E a gente traz essa constante lambda que a gente acabou de encontrar, essa constante arbitrária que eu introduzi, a gente traz aqui para essa equação diferencial que está de azul. Tá? Então, nós vamos ter o seguinte: mi d2vx dy2 será igual a PL menos P0, tá? Dividido por L. Maravilha. Então, gente, só um momento que eu vou ter que pausar a gravação, porque a luz caiu, tá? A luz caiu aqui, agora eu vou ter que pausar. Então, né, para variar, só quem está assistindo a gravação vai ver esse pedaço. Para variar, né, agora a internet vai demorar um pouquinho para voltar. A gente pode ver a internet, a Velox voltar ao vivo, né? Então, vamos que vamos aqui, perdendo tempo, tá? Conectou? Não, não conectou. Não fez a descagem ainda, tá? Bem que... Vamos pedir para conectar. Conecta aqui, por favor. Conseguiu fazer sincronização com a central. Conectou. Eu acho que se a gente tentar acessar o portal da universidade, agora vai, tá? Vamos aqui atualizar a nossa sucesso. Não, amiga. Pelo menos não é semana que vem, é daqui a 2 semanas. É. Voltei.
Eu pensei que a internet tinha caído, nada, você pode falar. Foi a minha que caiu aqui. Para variar, né? Disquei a vela com você aqui agora. Eu sou uma pessoa do tempo que a internet ainda era discada, tá, gente? Sábado, 2 horas da tarde, era briga. Só gente velha vai entender o que eu tô dizendo. Eu também peguei internet de escada. Ai, eu odeio, gente. Um pendrive da Vivo. Não era nem pendrive da Vivo, era da Oi, era tudo da Oi. Gente, eu vou falar, eu sou uma pessoa velha. Eu peguei Windows 98, tá? Então, sou aqui idoso, relíquia do milênio passado, tá? Hashtag me respeita. Vocês são tudo depois do ano 2000. Vamos lá, então. Vamos voltar aqui porque é relevante. Vamos passar essa viscosidade para o outro lado para ficar mais bonitinho. A gente vai ter o seguinte: D2Vx DY2 é PL menos P0 sobre ML. Vamos fazer o seguinte. Olha só, eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu não gosto de ficar escrevendo PL menos P0 sobre ML toda a minha vida. Por quê? Porque apesar da tinta ser virtual, a ponta da caneta aqui ainda fica gastando. O que eu vou fazer? Vamos pegar essa constante aqui, PL menos P0 sobre ML, eu vou chamar isso aqui de beta. Tá? Vamos introduzir uma nova constante beta para eu escrever menos. E o que a gente vai ter como resposta? O seguinte: o que é D2Vx DY2? É D dy, tá? De dvx dy, tá? Isso que significa derivar duas vezes. E isso será igual à nossa constante beta. Maravilha. Se a gente jogar dy para o outro membro, separando as variáveis, tá? A gente vai ter aqui d de dvx dy, que é igual a beta dy. Então, integrando os dois lados da nossa equação, nós vamos obter o seguinte: dvx dy será igual a beta y mais uma constante de integração C1, tá? A gente repete essa dança de separação de variáveis. dvx será igual a beta y mais C1 dy, tá? E aí a gente de novo integra os dois membros da equação e nós vamos finalmente obter uma solução geral aqui, tá? Para o nosso perfil de velocidade. Vx será beta y2 sobre 2 mais C1y mais C2, tá? É isso que a gente tem que fazer agora, tá? Vamos lá, então. Vamos que vamos, tá? O que nos resta agora é introduzir as nossas condições de contorno, tá? Vamos nos recordar o seguinte. A primeira condição de contorno, que é a CC1, ela dizia que a velocidade do fluido, nesse caso, não é o vetor velocidade, eu posso falar só Vx, porque é a única componente. Quando ela é avaliada em y igual a mais epsilon, essa velocidade ela tem que ser igual a zero. Então, vamos que vamos. Nós vamos obter que zero é igual a beta, que multiplica epsilon ao quadrado sobre 2 mais C1 epsilon mais C2. Logo, o que a gente vai obter é que C2 é igual a menos beta epsilon 2 sobre 2 menos C1 epsilon, tá? Trazendo isso para a nossa solução geral, o que a gente vai obter é o seguinte: Vx é igual a beta y2 sobre 2 mais C1y menos beta epsilon 2 sobre 2 menos C1 epsilon.
E a gente pode fazer um pouco de equação .zip aqui, tá? Vai ficar o seguinte, beta sobre 2 que multiplica y2 menos epsilon2 mais C1 que multiplica y menos epsilon. Y menos epsilon é quase um trava-língua, tá? Mas dá para viver. A nossa segunda condição de contorno, a CC2, ela diz que o vetor velocidade, que nesse caso é representado pela componente Vx, quando ela é avaliado em y igual a menos epsilon, a velocidade também vai dar zero. Trazendo isso aqui, então, para dentro do nosso vetor velocidade, a gente vai ter que 0 é igual a beta sobre 2 menos qualquer coisa elevado ao quadrado fica positivo. Então, a gente vai ter que epsilon ao quadrado menos epsilon ao quadrado, que também é conhecido como zero, tá? Então, todo esse termo aqui vai a zero. Soma isso com C1, tá? Vamos ter aqui menos epsilon, tá? Em outras palavras, 0 é igual a C1 menos C1, tá? Que multiplica menos 2 epsilon. E o que a gente pode concluir aqui? Epsilon é um comprimento, ele é definido, vale 4 milímetros, tá? Em outras palavras, a única maneira da gente conseguir atender, fazer isso aqui ser uma verdade, é se C1 for igual a zero, tá? E é o que a gente pode obter como conclusão. Para que isso seja verdade, C1 deve ser igual a zero. Então, trazendo essa ideia aqui para cima, a gente fica com o seguinte: Vx é igual a beta sobre 2, y ao quadrado menos epsilon ao quadrado, tá? Dá para a gente deixar isso aqui um pouquinho melhor, tá? Como? Tá? Agora, vamos lá. A partir daqui, o que falta fazer? É só desfazer aquela substituição que a gente fez lá em cima. E também é bom fazer isso porque, vamos contar, desde a minha substituição, quantas vezes eu escrevi beta? Só vamos contar aqui. Uma, se bem que está usando a cor errada, né, Illustrator? Você não ajuda. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes. Ou seja, ao invés de eu ficar escrevendo P0 menos PL menos P0 sobre ML 12 vezes, é muito mais fácil rabiscar beta, tá? Então, isso é uma das maneiras de ganhar tempo na hora de fazer a prova, porque na hora da prova tudo acontece, em especial período remoto, tá? Então, isso pode parecer estranho, mas é uma técnica para economizar tempo, tá? Não achem isso fora do normal. Voltando aqui para o nosso perfil de velocidade que a gente obteve, dá para a gente melhorar um pouquinho isso daqui, tá? O que eu vou fazer? Vx será beta sobre 2, multiplica isso por epsilon ao quadrado, tá? E o que vai ficar... Aliás, o que a gente vai ter que fazer aqui, tá? Por que eu estou colocando epsilon ao quadrado para fora? Porque do lado de dentro eu vou dividir todos os termos por epsilon ao quadrado também, tá? Todos os termos serão divididos por epsilon ao quadrado. Aqui eu não estou sabendo fazer uma simples divisão, tá? Então, o que eu fiz aqui nessa macumba aqui que eu fiz, tá? A melhor palavra para definir, tá? Eu divido aqui dentro por parêntese por epsilon ao quadrado e eu multiplico do lado de fora por epsilon ao quadrado. Tá. E o que a gente vai obter como resposta vai ser o seguinte. Vx é igual a beta sobre 2 epsilon ao quadrado
y ao quadrado sobre epsilon ao quadrado menos 1. Tá? Maravilha. Vamos desfazer aquela substituição que a gente fez lá em cima, tá? Do beta. Então, nós vamos ter que Vx será PL menos P0, tá? Divide por μL. Então, vai ficar aqui sobre 2μL epsilon ao quadrado e aqui y ao quadrado epsilon ao quadrado menos 1. Tá? Então, tá aqui montado para a gente o nosso perfil de velocidade para esse problema. Tá? Finalmente, a gente conseguiu chegar em uma resposta. Mas a nossa saga ainda não acabou. E já são 7h10. Tá? Os exercícios da equação do movimento eles são muito demorados. Como demora, tá? Deixa eu só dar uma passada rápida aqui. Não, realmente. É 2μL, tá? 4μL aparece em tubo, tá? Vamos lá, então. Uma coisa que vocês podem... Diga, Sofia. Você botou epsilon ao quadrado em evidência por algum motivo específico? Porque o que vai acontecer aqui? Todo esse termo que está entre parênteses, ele é adimensional, tá? O que vai acontecer aqui? Ao invés de ter y ao quadrado sobre epsilon ao quadrado, a gente pode fazer y dividido por epsilon ao quadrado, tá? Menos 1. Em outras palavras, tudo que está aqui entre parênteses não tem dimensão, tá? Então, eu não preciso me preocupar com as unidades. A gente na MacFlu, por que eu faço isso? Tá? Por que eu faço questão de passar essas manipulações algébricas passo a passo? Às vezes os professores de vocês fazem rápido, tá? Pode pressupor que a gente já sabe disso, não vejo nada errado com isso, mas às vezes a gente não sabe, tá? Passa rápido, a gente não entende o que está acontecendo ali, tá? E vocês também, se vocês pegarem a literatura de mecânica dos fluidos, que é o Bird, que é o Fox, que é o White, que é o Sengel, mas tem 300 outros 1000 livros de mecânica dos fluidos para a gente encontrar aí, vocês vão encontrar as equações geralmente expressas dessa maneira, tá? Então isso também, se aparecer em algum livro, por que meu resultado não está igual ao do livro? Porque o autor do livro faz algumas manipulações algébricas e eu estou descrevendo aqui quais manipulações algébricas são essas, tá? Ponto. Na prova, a preguiça reina. Pode parar aqui que também é a resposta, tá? Matematicamente, a caixa ali de azul e a caixa ali de vermelha significam a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma entre o que está de azul e o que está aqui de vermelho, tá? Então, se eu estou fazendo prova, preguiça reina, para aqui. Você não precisa fazer... É a resposta do perfil de velocidade. Só tem que, claro, desfazer aqui a substituição, o beta, tá? Que é o PL menos P0 sobre μL. Mas fora isso, chegou ali, parou. Eu não vou gastar meu tempo limitado, que a gente tem 2 horas para fazer prova, fazendo manipulação algébrica, né? Que não vai mudar o resultado em nada. Então, assim, isso aqui é detalhe, tá? É monitoria. Só trazendo conhecimento para vocês sofrerem, tá? Mas em certos momentos a gente para ali mesmo, não vai estar errado, não vai ter nenhum problema. É uma resposta tão boa quanto essa daqui que está embaixo, tá? Gastei 3 minutos da sua vida falando besteira. Tudo bem? Tudo bem, sim, obrigada. Então vamos lá. Mas a nossa sofrência não acabou aqui, tá? Nós não queremos o perfil de velocidade. Nós não queremos o perfil de velocidade, senhor. Tanto trabalho para nada. Mentira, tem que calcular a vazão, tá? Então, a vazão, a gente já sabe, a gente já aprendeu na parte anterior, que é a parte da equação do movimento, tá? O que vai acontecer é o seguinte, tá? A vazão Q será esse perfil de velocidade integrado na área da seção transversal. Ai, gente, isso aqui tá me irritando muito, sério. A caneta tá arrastando na mesa. Ai, que ódio. Tá dando nervoso. Então, vamos colocar aqui.
O perfil de velocidade é PL menos P0 sobre 2μl epsilon ao quadrado, y ao quadrado sobre epsilon ao quadrado menos 1, tá? Vamos fazer então aqui a questão do elemento de área, tá? O que a gente vai estar integrando aqui? É a área da seção transversal, tá? Então ele disse o seguinte, tá? O que a gente vai ter então aqui? A gente vai ter que gerar a seção transversal. Então, aqui é a nossa altura e aqui é a profundidade, tá? Eu acredito que eu comentei isso antes, quando o desenho estava pequeno, tá? Então, a altura é esses mesmos 8 milímetros, tá? E a nossa profundidade é de 10 centímetros. Então, o que a gente pode fazer aqui, tá? A gente vai ter, para gerar o elemento diferencial de área, a gente vai ter aqui dy dz, tá? Me movimento na direção y e depois me movimento na direção z até eu cobrir toda a área da seção transversal. Até aí tudo bem. Agora eu vou anotar isso lá embaixo, tá? Então a gente vai ter aqui dy dz. Tudo bem. Agora a questão vai ficar pelos limites de integração, tá? Y vai de menos epsilon até mais epsilon e z vai de 0, vamos colocar aqui a profundidade, vai de 0 até w, tá? Onde w aqui representa a profundidade. Eu estou colocando letra para não acabar enfiando unidade no meio da equação da integração, tá? Vamos lá então. O que a gente vai obter aqui? Esse termo P0 menos PL sobre 2μl epsilon ao quadrado manda para fora, porque é constante. Então, eu vou gastar aqui a caneta virtual escrevendo uma coisa que eu poderia simplesmente ter copiado. Tá? A gente vai ter, então, aqui integral de 0 até w de dz e integral de menos epsilon até mais epsilon de y ao quadrado sobre epsilon ao quadrado dy. Tá? Vamos lá, então. Dá para melhorar, tá? Vamos fazer aqui PL menos P0 sobre 2μl epsilon ao quadrado. A gente vai ter aqui z, tá? Variando de 0 até w. Esse 1 sobre epsilon ao quadrado a gente pode mandar para fora da integral. Então, isso aqui já morre. E a gente vai ter a integral de y ao quadrado dy, que também é conhecida como y3 divide por 3. Tá? Então, isso vai estar variando de menos até mais epsilon. Tá? O que vai acontecer aqui? PL menos P0 sobre 2μl, z variando de 0 até w é conhecido como w, e a gente vai ter aqui, tira esse 1/3 de dentro, tá? A gente vai ter integral de a até b, que é conhecida como b menos a. Então, mais epsilon ao cubo é conhecido como mais epsilon ao cubo, tá? E a gente vai ter o seguinte, sinal de menos, tá? Menos epsilon, integral de a até b é b menos a. Legal, tem que repetir o teorema fundamental do cálculo, senão eu cometo caca. Menos epsilon ao cubo vai ser menos epsilon ao cubo, tá? Então, a gente vai ter aqui o seguinte, PL menos P0 sobre 2μl w, que multiplica 2/3 de epsilon ao cubo. Tá? E isso vai nos permitir o cálculo da vazão Q. Tá? Então vamos lá. A gente tem que conversar aqui algumas coisas. Tá? Então, essa profundidade W, tá? A gente tem que conversar aqui sobre alguns valores. Essa profundidade W, que ele deu lá e o bonitinho travou porque está salvando, essa profundidade W vale quanto? 10 centímetros. 10 centímetros, também conhecido como 0,1 metro.
tá? Epsilon vale quanto? Epsilon é metade dessa distância aqui de 8 milímetros. Então, epsilon vai ser 4 × 10⁻³ metros. Então, deixar isso aqui registrado, tá? O que a gente precisa? Nós precisamos do Mi, tá? A viscosidade é 108, tá? Milipascal segundo. Então, é 108 × 10⁻³ pascal segundo. Esse comprimento L aqui, que separa os ramos do manômetro, é de 1 metro, tá? E a gente tem um probleminha aqui, que é o PL menos P0, tá? PL menos P0, observa o seguinte, tá? Eu havia comentado aqui que a pressão em x igual a 0, P0, é maior do que a pressão em x igual a L, tá? Então, o manômetro, ele te avisa isso, tá? Em outras palavras, o que a gente já conhece? Eu já sei que PL menos P0 vai ter um sinal negativo, tá? Então, atenção em relação a isso, tá? Enfim, vamos que vamos, tá? Gente, perdão. Gente! Nossa! Desculpa! Vocês conseguem ver o erro? Vocês conseguiram ver o erro aqui? Eu sei que eu fiz merda. Olha como é que eu sei que eu fiz merda. PL menos P0 é negativo. Quando eu entrar com um sinal negativo aqui nessa bodega, minha vazão vai ficar negativa. Então, eu sei que eu errei. Agora, onde foi que eu errei, gente? Vocês conseguem ver? Vocês conseguem, gente, ver onde foi? Era pra. Não sei. Cadê na hora de integrar? Eu fui numa sanha para fazer a integração, tá? Que acabou dando bosta, tá? Para variar, né? Então, a gente vai ter que integrar, na verdade, é o seguinte: y ao quadrado menos epsilon ao quadrado menos 1 dy, tá? Agora sim a minha etapa de integração está corrigida, né? A gente vai ter que então dividir isso aqui em duas integrais, tá? Como é que vai ficar essa situação aqui agora? A gente vai ter integral de menos epsilon. É o seguinte, isso aqui também não posso cortar ainda não, tá? Isso aqui não posso cortar ainda não. Desfaz, tá? Então a gente vai ter 1 sobre epsilon ao quadrado, integral de menos epsilon até mais epsilon de y ao quadrado, menos 1, integral de menos até mais epsilon, dy, tá? Aqui também ficou faltando. Enfim, pronto. É isso que a gente precisa resolver, tá? Então eu vou tirar essa bagunça daqui, que está errada. Eu acabei comendo um parêntese também. Então vamos lá. PL menos P0 sobre 2μl epsilon ao quadrado que multiplica W, vamos lá, né? 1 sobre epsilon ao quadrado que multiplica y ao cubo, divide por 3, variando de menos até mais epsilon. E a gente vai ter aqui menos 1 que multiplica y variando de menos até mais epsilon. Ai, pronto. Eu corrigindo as minhas cagadas. Vamos que vamos. O que a gente vai obter como resposta? E você está usando a cor errada, meu querido. Você sabe que eu detesto quando você inventa a cor errada. PL menos P0 sobre 2μl epsilon ao quadrado
W. Aqui a gente vai ter 1 sobre epsilon ao quadrado, 1/3. E aqui vai ser epsilon ao cubo mais epsilon ao cubo, tá? Menos 1 que multiplica. Integral de A até B é B menos A, então vai ficar mais epsilon menos epsilon. Fecha esse caramba aqui de parêntese, que tá chato, e fecha aqui, tá? Legal. Eu vou repetir essa parte aqui, porque a pessoa não sabe integrar nessa altura do campeonato, quase saindo do curso. Graças a Deus a universidade não depende de mim para fazer nada. Graças a Deus. Pelo menos eu não vou abaixar a nota do curso da Engenharia de Alimentos. Né? Pelo menos isso. É o que salva. Vai ficar o seguinte. A gente vai ter aqui 2 epsilon ao cubo divide por 3 epsilon ao quadrado. Tá? E aí você morre com você. Fica 2/3 de epsilon. Tá? Menos o seguinte. Menos 2 epsilon. Aqui, tá? Então, no final das contas, o que a gente vai ter é o seguinte, tá? Repete essa parte que está aqui fora e dentro do colchete vai ficar 2/3 de epsilon menos 2 epsilon, tá? A gente pode colocar esse epsilon aqui para fora e ele fica mais bonitinho, tá? Eu só não sei se isso vai dar certo, porque temos um comprimento elevado à 4ª potência, mas aí divide por L. Acredito que vai dar certo. A gente vai ver, a gente vai ter a nossa prova de ouro quando a gente testar as unidades, tá? Então vai ficar aqui PL menos P0 sobre 2mL, epsilon ao cubo, W, 2/3 menos 2. Cadê a Cássio? Vamos aqui então bater a nossa conta, tá? 2/3 menos 2 é isso aqui, que eu vou entrar na calculadora, 2/3 menos 2, sinal de igual. Pronto, deu o sinal de menos, que eu estou interessado, porque PL menos P0 é negativo, e Shift D sobre C é menos 4/3, tá? Então, vai ficar aqui menos 4/3. Então, a gente vai ficar o seguinte. Sabe o que a gente pode fazer com esse sinal de menos? A gente pode... Calma, uma coisa de cada vez. Vai ficar o seguinte, menos PL menos P0 divide por 6mL, tá? Que multiplica 4 epsilon ao cubo W, tá? Maravilha. O que eu posso fazer? Eu posso trazer esse sinal de menos aqui e inverter esses dois, tá? E aí a nossa vazão vai ficar P0 menos PL divide por 6mL 4 epsilon ao cubo W. Doeu. Eu não esperava demorar tanto em um exercício só. Eu não esperava demorar tanto. Tá. E agora, finalmente, a gente volta para as nossas aqui, né? A gente volta para as nossas contas. Eu não vou ter mais PL menos P0, tá? Agora vai ser P0 menos PL. E ele vai ser dado, tá? Pelo equacionamento do manômetro. Isso é simplesmente, tá? ρgh, tá? Onde o Hzinho, tá? Representa o desnível do manômetro. Nesse caso aqui é 6 centímetros, tá? E a gente vai ter aqui a densidade do mercúrio, tá? 13.600 kg por metro cúbico. Então, isso aqui vai ser 13.600 que multiplica. Nossa, tá tão pesado que ele não tá nem me deixando escrever direito. Vamos lá.
980,665. A altura é 0,06, tá? E a resposta vai estar em Pascal, tá? Com isso, a gente finalmente pode calcular a vazão Q, tá? Socorro. Então vamos lá. A vazão Q, ela vai ser o seguinte, tá? P0 menos PL é 13.600, que multiplica 980,665, que multiplica 0,06 Pascal, tá? Embaixo vai ficar 6, que multiplica 108, que multiplica 10 a menos 3, que multiplica Pascal, segundo, tá? Então, já matamos um Pascal com um Pascal, tá? Esse comprimento L é de 1 metro, então vai ficar aqui 1 metro, tá? Aqui vai ficar 4 que multiplica epsilon ao cubo. Vai ficar 4 que multiplica 4 ao cubo. Eu posso colocar aqui 4 elevado à quarta, tá? Que multiplica 10 a menos 3 ao cubo, 10 a menos 9 metro ao cubo, tá? E para fechar, W vale 0,1 metro, que vai morrer com esse metro, e nós obtivemos metros cúbicos por segundo como resposta. Aleluia! Meu Deus, isso foi doído! O que a gente vai entrar na nossa calculadora, no final das contas, tá? Que é igual a 13.600, que multiplica 980,665, que multiplica 0,06. Embaixo fica 6, que multiplica 108, que multiplica 10 a menos 3. A gente pode melhorar isso daqui. Esse 10 a menos 3 pode morrer com esse 10 a menos 9, para ficar no final das contas 4 à quarta, que multiplica 10 a menos 6, que multiplica 0,1, tá? Metros cúbicos por segundo, tá? 4 por 2 é 16, 16 com 16 é 32 com 8, 64 com 4, 128 com 2, 4 elevado à quarta, eu já adianto que é 256, tá? Só para 256, tá? Pelo menos as potências de 2 eu sei na cabeça. Como a Sofia caiu, fica para Natália bater essa conta. Peraí que virou sacanagem agora, tá? Agora sim. Peraí. Meu Deus, eu vou demorar. Então, você tem 30 segundos. Ai, senhor. Será que vai dar um valor baixo? Talvez 13.600. Bem, deu 3,16 vezes 10 a menos 4. 3,16 que multiplica 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo, tá? Nossa, isso foi muito grande. 10 a menos 4 metros cúbicos, se a gente fizer isso aqui, ó, um pouquinho, 3,16, 10 a menos 1, a mesa nem está funcionando, que multiplica 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Então a gente vai obter como resposta 0,316 litros por segundo.
É um valor razoável, tá? Pode parecer estranho por causa desse 10 a menos 4 aqui que sobrou, mas 1 metro cúbico é coisa pra caramba, é uma caixa d'água, tá? Então, 0,316 litros por segundo, tá? É essencialmente o quê? Um pouco mais que um copo de água por segundo, tá? É uma vazão razoável, tá? E coerente também. Em especial, não esqueçam, regime laminar, ele é lento, por definição, tá? Vamos lá, são 7h30. Eu tinha preparado mais um exercício hoje, tá? Eu tinha preparado mais um, que era esse exercício aqui, o 4.4, tá? Só que, vamos lá, já são 7h30, 7h31 e não teremos tempo, né? Acho que a gente não consegue completar nem a análise prévia, tá? Então, vamos lá, eu vou ficar devendo, tá? Esse exercício 4.4 para vocês, tá? E vamos deixá-lo para amanhã, conhecido também, o dia conhecido como sábado, tá? Então, esse 4.4 aqui vai ter que ficar como desafio, tá? Então, ele fica como um... Nossa, ele não está reconhecendo mais nada. Desafio, tá? Pronto. Ui, eu não estou conseguindo nem escrever. E será feito no sábado, tá? Então, é só isso que a gente tem por hoje, tá? Eu não sei por que bostas você... Ô, tia, eu tenho uma dúvida. Você me mandou uma mensagem no Zap. Pode mandar sua dúvida, tá? Hoje a gente vai parar mais Tá cedo. gravando ainda? Espera aí. Voltando aqui, tá? Falta só uma coisa pra gente fazer. Não. Muito obrigado pela presença da Natália, tá? Muito obrigado pela presença também da Sofia, que acabou caindo no meio do caminho. A Alessandra também entrou aqui na aula, tá? Fiquem esse 4.1, tá? Esse 4.4 como desafio, tá? Será feito no sábado. Eu mando a gravação para vocês. E eu estou devendo a resolução do período do perfil de tensão da monitoria passada. Eu não esqueci. Muito obrigado e até a próxima.